Bem-vindos no Além da Pólice de hoje. Para quem não conhece, né, o Além da Pólice é uma série de episódios onde eu trago como convidados clientes da minha corretora de seguros, e que, como o próprio nome já diz, né, existe uma apólice, um vínculo entre eu e o convidado, mas o bate-papo aqui vai muito além disso. Então, a gente vai falar muito sobre a história de vida, sobre a trajetória, a gente vai aprender bastante também com o convidado. Hoje aqui o meu convidado é o Matheus, é um cliente meu, muito bem recomendado, muito querido por vários outros clientes meus também. Eu não vou nem falar muito dele aqui não, vou deixar que ele se apresente. E aí, Matheus, eu gosto de pedir para que a pessoa se apresente assim, primeiramente, depois a gente vai estender mais, mas primeiramente, quem que é o Matheus sem falar o que você faz? Quem que é o Matheus? Matheus primeiramente, um filho amado de Deus, né? Que tem a certeza disso muito clara. É um esposo apaixonado e um pai que ama muito seus filhos. É um cara que adora conhecimento, adora aprender, adora ouvir quem tem a ensinar, né? E que tá sempre buscando, cara, algo novo e diferente nessa vida aí. Poxa, belíssima descrição. E aí, assim, eu que já sei um pouquinho dessa outra parte também, pai de 3 já, né? Pai de 3. Uma responsa grande aí. Marido da Kathleen. Exatamente. Pai do João, José e Eden. E da a Eden, mais nova. a mais novinha, né? E a Eden tem uma história interessante, velho, porque você vai lembrar, claro que você vai lembrar que ela nasceu. Que dia que ela foi? Qual foi o dia que ela nasceu? 16 de abril. 16 de abril. Tá fazendo 3 meses hoje. 3 meses hoje. E aí, cara, foi um dia chuvoso em BH, lembra? Um dia chuvoso, amanheceu chovendo, e eu pego, acordo cedo, correndo, pego o carro e, vou caminhando, porque eu tinha uma reunião com o Matheus. Lembra? Foi. Aí, de repente, eu ligo, Matheus, tô chegando, vou atrasar 5 minutos. Aí ele, Léo, foi mal. Não tô. Esqueci de te avisar, né? Esqueci de me avisar. Minha filha acabou de nascer. Foi isso mesmo. Foi exatamente isso, né, cara? Tipo assim, geralmente eu sempre fico, eu não gosto de tomar um bolo assim, cara, mas foi o bolo que eu mais fiquei feliz em receber, sabia? Foi o bolo que eu falei assim, cara, né? Eu falei, esse bolo é o motivo mais nobre, mais justo que pode existir, né, cara? Porque eu acho que filhos, assim, são bênçãos nas nossas vidas. E você, na primeira reunião, você tinha comentado que sua esposa estava grávida, mas eu não sabia exatamente o dia, tanto é que você marcou a reunião. E aí, de repente, ela, chegou, né, cara? E nesse momento, como é que é, assim, essa sensação? Chegou. Qual que é? Pega tudo e vai? Tem um mínimo planejamento? Não? Como que funciona esse dia? Então, isso é legal porque já é a terceira, né? Então, a gente já tem uma experiência prévia. Cada um foi diferente um do outro, cara. É impressionante. O João foi o nosso primeiro filho. E a minha esposa, assim, ela tem uma estrutura mais frágil, assim, né? Mais franzina, mais baixinha, mais magrinha. Uhum. E o nosso João, ele foi nascer com quase 41 semanas, que já é num estágio bem avançado da gravidez, né? Uhum. Inclusive, o limite ali recomendado é 42, se passar disso pode trazer complicações. Nossa. E o João não nascia, né? E ela fazendo exercício, subindo escada, caminhando pra ver se ele acelerava o processo e ele não nascia. Então, o médico orientou ela a induzir o parto de forma... o parto normal, mas de forma induzida, né? Uhum. Que a mulher vai interna e é submetida a algumas medicações para induzir o processo de parto. Então, ela foi para a maternidade de tarde, na vez do João, começou a ser medicada, e aí iniciou-se o processo, mas durou quase um dia. Então, Caramba. Ela ficou de 2 da tarde... Ele foi nascer 4 da manhã, né? Então, deu pra eu trabalhar, deu pra eu chegar em casa, tomar um banho, me preparar. O João já tá com 4 anos? O João vai fazer 4 anos em agosto agora. Então foi época de pandemia ainda? Era final de pandemia, 21, né? Ainda tava naquela transição máscara, ali. Meio lockdown. Exato. Então, ele, assim, deu pra eu ir tranquilo, eu já tava lá internado, eu cheguei depois, né? Mas consegui acompanhar todo o processo. O José já foi um pouquinho diferente. Foi o segundo. Foi em 2023. Ela estava sentindo algumas dores já durante a semana, mas nada muito intenso. Algumas contrações, mas nada
muito rítmico. E aí ela queria ir no hospital, eu falei, calma, meu amor, né, vai, espera um pouquinho, não precisa ter pressa e tudo mais. Ela ficou até brava comigo no dia, porque ela queria ir durante o horário de trabalho. Eu falei, calma, tá tudo bem, espera eu chegar em casa, tenta descansar e tudo. E ela queria ir mais cedo, porque ela ficou com medo dele talvez nascer ali e eu não tá lá, né? Aí acabou que eu cheguei em casa, né, consegui chegar depois do serviço, também tomar um banho, me preparar ali e tudo mais. E a gente foi pra maternidade, era por volta de 9h30. E as dores ali já tinham se intensificado, né? E aí, quando chegou na maternidade, ela foi passar pelo processo da triagem ali, a médica fez o exame de toque, ela estava com 8 centímetros de dilatação, que já é assim, bem avançado, né? A criança nasce com 10. Aí a médica, ó, pode subir pra sala, porque senão vai nascer aqui na recepção. Aí a gente nem assinou a papelada que precisa fazer pra internar, eles liberaram assim em caráter de emergência. A gente subiu, antes das 11 da noite, o José já tinha nascido, ou seja, 1h30 ali de trabalho de parto latente. Isso reflete na personalidade deles hoje em dia? Um é mais apressado que o outro? Pior que não, cara. Não, é o contrário. O José é bem mais tranquilo que o João, né? E a Eden, a gente tava assim com uma expectativa muito alta, porque, né, terceiro filho, todos os médicos falavam isso, né? O corpo já tá acostumado, se bobear, nasce no carro e tudo. E aí a gente ficou com essa expectativa, ó, tem que ficar esperto, porque a qualquer momento ela pode nascer, né? E também não foi assim, né? Ficou entre o João e o José, ficou no meio termo ali. Ela começou a sentir dores ali, a gente estava até na célula, a gente faz célula na nossa casa, depois a gente pode até dizer um pouquinho o que é, né? A gente estava numa reunião de célula e ela já estava se sentindo desconfortável, ela não participou, ficou na cama, deitada, e a gente falou, pessoal, ó, a qualquer momento pode ser que a gente levante aqui para ir pro hospital, porque estamos finalmente, né? E aí, tava próximo do final da reunião, ela mandou uma mensagem no WhatsApp, aí ela, eu acho que a gente tem que ir. Aí eu falei, pessoal, então vou me despedir de vocês aqui, né, vocês podem concluir a reunião aí, eu sou o líder da célula, falei, vocês concluem a reunião na minha casa. Vocês concluem a reunião aí, tudo mais, de conta que a gente vai pro hospital, aí beleza, fomos lá, pegamos as roupas, as malas, né, e fomos pro hospital. O pessoal ficou até um pouco assustado assim, a gente bem tranquilo, porque já tinha passado por isso. Né? Aí chegamos no hospital, fez o exame, e tava em processo inicial ainda, tava com, se não me engano, 2 para 3 centímetros. Aí o médico falou, ó, pode voltar, não vai ser agora, monitora durante a noite, porque de fato já é a 3ª gestação, então pode evoluir mais rápido, mas não precisa ficar aqui. Voltamos para casa, aí quando foi 5h30 da manhã, ela me acordou já sentindo mais as contrações. Aí fomos pro hospital de novo, aí ela já ficou por lá mesmo, já tava com 6 centímetros, e aí foi evoluindo, e ela nasceu, era quase perto do almoço ali, era 11 alguma coisinha. Então, ou seja, né, de 6 da manhã até as 11 foi o processo ali das contrações para ela nascer. Cara, por mais que a gente ache que tem experiência, né? Cada caso é uma surpresa diferente, exatamente. É uma personalidade diferente, é um método de nascer diferente. É muito legal isso, assim. E você, poxa, você é muito novo pra já ter toda essa maturidade, toda essa responsa aí, pô, de pai de 3 e casado com... Quantos anos de casado? A gente fez 10 anos agora. 10 anos de casado, olha. Somos novos, né? Olha pra você ver. E isso reflete agora na outra parte, né? Na outra história aqui do Matheus, que é a sua trajetória profissional também, né? Então, ou seja, você é precoce também, é prodígio também na carreira. Então, agora conta um pouquinho aí o que é o Matheus hoje, mas mais do que isso, volta lá atrás e como construiu essa trajetória aí. Não, bacana. Assim, eu sempre fui um cara que tive muita facilidade na escola, na faculdade, sempre me dei bem ali nas matérias, nos trabalhos, não passava por muita dificuldade em tirar boas notas e tudo mais. E meus pais, assim, mais o meu pai, ele me incentivava muito a estudar para fazer concurso, sabe? Eu cheguei a fazer alguns, até me sair bem. Quase que eu entrei na Petrobras, isso com 17 anos. 17 eu nem tinha formado no curso técnico ainda, era um concurso técnico, né? Não tinha nem formado no curso técnico, fiz a prova, fiquei muito bem colocado, fiquei em 6º colocado, mas eram só 3 vagas a nível Brasil. E aí, infelizmente, só abriram as 3 vagas mesmo e eu não cheguei a entrar. E aí fiz alguns outros concursos, fiz pra militar. E era na sua cidade? Ou era perto? Não, era em Macaé, Rio? Né? Na época que saiu o polo lá de petróleo de Macaé. Eu moro em Paracambi, dá umas 3, 4 horas de distância, então teria que mudar e tudo. Sim.
Aí fiz concurso militar também, cheguei a passar, e nessa mesma fase da vida ali, do 17 pro 18, eu fiz pra aeronáutica, Pra EPICAR? EAR, que é a Escola de Especialistas da Aeronáutica. Quem já tem curso técnico, Sim. pode se inscrever nessa prova. Se você passar, você faz 6 meses de capacitação militar Sim. e sai como sargento na sua profissão. Sim. Então seria um sargento especialista em elétrica, que é a minha formação básica ali. E aí eu passei na prova da aeronáutica e ao mesmo tempo consegui uma bolsa integral para engenharia elétrica. E aí eu fiquei naquele dilema, e aí, vou pra faculdade ou vou pro militar? E aí a minha decisão foi ir pra faculdade, porque eu pensei o seguinte, cara, militar, beleza, eu vou ter ali uma estabilidade, né, que todo mundo fala, só que o crescimento da carreira militar, se você não fizer outras provas dentro ali, ele é bem devagar, né? Sim. Eu tenho um primo meu que até foi quem me inspirou, que ele entrou nessa mesma prova, só que ele é músico, e ele tá ainda... Ele é músico do exército da aeronáutica. Exato. Ele tá ainda na carreira como sargento, né? Lógico, já foi promovido, mas ainda como sargento e tudo mais. Falei, vou fazer uma faculdade, bolsa integral, né? Essa área eu conheço bastante, porque eu estudei colégio militar a vida inteira, meu pai é do exército, bacana. Então assim, eu tenho muitos amigos que foram para as Forças Armadas aí, tipo, a maioria é exército, mas também tem o aeronáutico, tem marinha, enfim... E é muito isso que você falou. Não sei se você conhece a história, por exemplo, do Flávio Augusto. Já ouvi falar. Que ele entrou no colégio naval e tal, e aí o pai dele era o sonho do pai dele que ele seguisse a carreira. Ele entrou no colégio naval e, poxa, um super concurso, é difícil pra caramba de conseguir entrar, ele custou pra conseguir passar e tal. E chegou lá, ele foi vendo que, cara, não era a praia dele. Não é que um mesmo modelo ele vai servir para todo mundo, né? Que era exatamente isso. Ele tinha, por um lado, a estabilidade, uma certeza de uma carreira que daria condições boas de vida para ele, melhor do que até as que ele tinha, né? Que ele recebeu dos pais. Mas, por outro lado, a veia dele de empreender, de querer buscar algo maior, de trocar essa pseudo-estabilidade por um potencial, eu acho que é mais ou menos isso que você passou, Exatamente isso. E aí eu optei pela bolsa da faculdade e fui estudar engenharia à noite, né? E eu já fazia estágio numa multinacional na época, então eu morava na minha cidade, chama Paracambi, a multinacional ficava em Seropédica, que é uma cidade vizinha da minha, só que digamos assim, né? Eu fazia um triângulo ali diariamente, minha cidade, a multinacional e a faculdade, que era em outra cidade também. Então era mais ou menos 30 km para trabalhar e 50 km para estudar. Então era esse trajeto todos os dias ali. Então eu era estagiário nessa multinacional e comecei a fazer engenharia à noite, né, na faculdade com a bolsa integral. Eu tive um professor lá, inclusive ele já tinha me dado aula no curso técnico também, que ele falou, eu, né, optei por seguir a engenharia à noite, porque você pode trabalhar de dia, né, e estudar à noite. Enquanto muitas pessoas vão para uma faculdade federal, que você não tem essa opção de trabalhar, por quê? Porque você precisa estudar o dia inteiro, que é integral. E eu falei, cara, é o meu caso, eu não tenho condição de ser bancado pelos meus pais para fazer um vestibular para uma federal, que é o sonho de muita gente. Então eu preciso dessa flexibilidade de horário para conseguir trabalhar, ter o meu próprio dinheiro ali para conseguir me bancar e fazer a graduação no horário alternativo, que era o horário da noite. E aconteceu exatamente com isso comigo. De estagiário ali, um ano aproximadamente, eu fui efetivado, né? Comecei como eletricista, que era a minha formação técnica. Depois fui promovido para planejador de manutenção e fui até inspetor. Nesse meio tempo, né? Estava na multinacional, estava estudando, estava no 5º período da engenharia, me casei. Então, me casei no meio da faculdade. É precoce mesmo, cara. E trabalhando como técnico de manutenção. Então, eu tinha 20 anos de idade, e minha esposa também, quando a gente se casou, foi bem novo, né? Sim. E aí, um ano depois, cara, que a gente se casou, a multinacional anunciou o encerramento das atividades naquela planta. Então, desligaram todo mundo. E eu me vi num novo dilema, né? Falei, cara, recém-casado, tô estudando ainda, né? E fiquei desempregado. E agora? Graças a Deus, né, minha esposa sempre trabalhou também, trabalhava como auxiliar de saúde bucal, auxiliava os dentistas, né, nesses processos, continuou trabalhando. Eu fiquei um ano ali trabalhando de forma autônoma, porque na minha cabeça eu não poderia abrir muito leque de sair da minha região por causa da faculdade. Estava no último ano da faculdade, era uma bolsa integral, não vou largar isso aqui para arrumar um emprego em um outro lugar e tudo mais. Então,
fiquei me virando ali durante aquele 1 ano. Era necessário esse tempo. Fiquei me virando ali durante esse 1 ano, trabalhando, mas sem estar, né, carteira assinada e tudo mais. E minha esposa também segurando as pontas ali até concluir a graduação. Aí no final do ano que eu concluí a graduação, eu tinha um colega, né, que ele foi meu chefe nessa multinacional. E quando ele saiu da empresa, que a empresa encerrou, ele foi para uma outra empresa na cidade de Resende, no Rio de Janeiro, ficar próximo da minha, mas não dava para, por exemplo, ir e voltar todos os dias, porque eu ainda tinha que ir para a faculdade, que era em outra cidade. Então não dava para fazer essa triangulação indo para Resende, igual eu fazia para Seropédica. Eu falei, durante o ano ele me convidou algumas vezes para ir, eu falei, cara, no momento eu não posso por causa da faculdade, mas assim que eu concluir, dá para ir. Aí em novembro ali, finalzinho do ano, já tava acabando as provas, ele me abordou de novo, né? E eu falei, agora dá. Aí fui lá, fiz a entrevista, né? Fui aprovado. E aí fui dar notícia pra ele. Falei, cara, né, passei, obrigado e tudo mais. Ele ia ser meu chefe também, da mesma forma que ele foi na multinacional. Ah, que legal. Aí ele, boa sorte, mas eu vou pedir conta hoje. Mentira. Aí eu fiquei assim, desse jeito, né? Falei, cara, e agora? Como assim? Você me indicou e me pediu conta, né? E aí a gente conversando um pouquinho, entendendo os motivos, né? Um cenário bem desafiador. Eu falei, poxa, vou ser um peixinho no tanque de tubarões lá. Vou cair indicação do cara, o cara saiu e eu fiquei. Então entrei com muito medo, né? Me mudei para essa cidade. A princípio fui para uma república, deixei minha esposa na nossa casa. Que é Resende, essa aí. É Resende. Que é onde tem as agulhas dele. Exato, tudo, né? Academia, exatamente. Fui para lá, fiquei numa república um tempo, uns 2 meses. Entendi o cenário, graças a Deus, né? Consegui ele desempenhar um bom papel, receber o reconhecimento dos profissionais lá da empresa e me senti seguro em me mudar de vez para Resende. Então, levei ela comigo e começamos a morar lá. E aí, para lá, eu fui para trabalhar na manutenção, que era uma área que eu já tinha experiência na multinacional, que tem a ver com a minha formação técnica e de engenharia, né? Sou técnico em eletrotécnica, engenheiro, eletricista. E aí, até então, a minha ideia profissional era crescer na manutenção, né? Encarregado, supervisor, gerente, tudo mais. E aí nessa empresa, que é a que eu tô hoje... É a mesma, então? É a mesma desde Resende. Desde Resende? Eu vou fazer 8 anos agora em dezembro. Chama PH Intralogística e Serviços, a empresa que eu trabalho hoje. Então nessa empresa, enquanto eu estava nessa cadeira de manutenção, surgiu uma oportunidade de eu migrar de área lá dentro, ainda na unidade de Resende, que foi uma função de analista de gestão, que era uma cadeira mais analítica, mais generalista, que dava suporte ao gerente da unidade, com dados, indicadores, controle e tudo mais. Então, assim, na manutenção você tem isso, só que muito voltado para a manutenção, né? E aí eu migrei para uma cadeira que analisava isso de uma forma mais abrangente. Então, eu analisava outros indicadores, que não era no meu dia a dia, mas assim, né? Graças a Deus e aos colegas, fui aprendendo e fui me aprimorando. Então, fui parar na função de analista de gestão. E a empresa, nesse momento, estava passando por uma, né, transição e modelo de evolução em tecnologia, dados e tudo mais. E a gente tinha uma dificuldade lá em enxergar isso no sistema de forma a ver o nosso custo de manutenção. Então, assim, o nosso principal linha ali de despesa de manutenção, porque a gente trabalha com máquinas e equipamentos, a gente tinha uma dificuldade sistêmica de enxergar isso, né? E todas as nossas unidades no Brasil passavam por essa mesma dificuldade. E num belo dia, um dos diretores foi lá na nossa planta, levou um analista da central, uma pessoa que entendia mais, e aí em conversas, em discussões, né, a gente conseguiu desenvolver junto, eu e essas pessoas da central, um modelo de relatório que dava em tempo real esse custo de manutenção, que ninguém conseguia enxergar. Ou seja, a dor já estava ali para várias plantas. E há muito tempo. Há muito tempo. E a gente desenvolveu junto, eu participando ativamente com eles, um relatório que atendia isso, que sanava essa dor. Eu acho que ali foi o momento que eles me enxergaram lá da central, que era o corporativo, que cuidava de tudo, me enxergaram o Matheus lá de Resende, né? Beleza, mas aí passou e tudo. Aí a empresa, ela fez um programa de desenvolvimento de líderes, até aqui na Dom Cabral, que convidou o gerente de cada planta para poder vir em 4 encontros, e algumas unidades que eram maiores poderiam levar um segundo homem, né? Tipo assim, ó, ser backup desse gerente. E aí a maioria, assim, levou o coordenador, né, de operações, ou coordenador de manutenção, ou coordenador administrativo e tudo. E na época o meu gerente me chamou e falou assim, cara,
pessoal tá me chamando de doido. Você acabou de assumir a função de analista de gestão, mas eu tenho um convite para te fazer. A gente vai para uma formação de líderes lá na Dom Cabral, em Minas Gerais, né? Uma faculdade muito conceituada e tudo mais. E eu vou poder levar mais uma pessoa. Seria fulano, que é o coordenador. Mas eu vou levar você. Eu falei assim, cara, não tem nem o que dizer, né? Obrigado pela confiança e tudo mais. Isso com quantos anos? Isso na época eu tinha 25. 25 e quantos anos de empresa? 2. 2 anos de empresa, 25 anos. E aí, falei, obrigado, né, e tudo mais. Aí ele me trouxe como segundo homem dele. A gente veio aqui para Dom Cabral em 4 encontros diferentes. Cada um abordou um tema ali de liderança e negócios, né? E aí, na Dom Cabral, eu tive contato com toda a diretoria da empresa, os donos da empresa e os demais gerentes. E ali nas interações, né, nas rodas de conversa, nos debates, a gente tinha oportunidade de se expressar, de compartilhar, de trocar ideias. Eu acho que ali foi mais uma oportunidade de eu ser visto, né, por essa diretoria, por essa liderança. E aí, no ano seguinte, eu fui convidado... Ou seja, é aquela história que o pessoal fala da sorte, né? Que é a oportunidade mais a competência. Porque a oportunidade, ela vai surgir em algum momento. Mas você tem que estar preparado para ela quando ela surgir. E isso é que eu tô vendo assim nitidamente na sua história. Por que foi tão rápido assim o seu crescimento? Justamente por causa disso. Que cada vez que surgiu uma oportunidade, você estava pronto ali, preparadíssimo para poder, né, atuar nela e para poder agarrar com unhas e dentes aí essa oportunidade, né? Exatamente. E aí, no ano seguinte a esse evento da Dom Cabral, eu fui convidado a assumir uma função no corporativo. Que aí saí da filial, lá de Resende, e vir para Minas Gerais, na época era em Cláudio ainda, a empresa, a sede, e assumi uma função de analista de operações corporativo. E esse analista de operações, ele ia dar suporte ao diretor de operações, que nessa época também era o responsável pela controladoria da empresa. E aí, assim, quem é de mercado e tá envolvido nisso, vai soar um pouco estranho, falar, mas controladoria com operações? Porque normalmente controladoria tá muito mais ligada ao financeiro, né? Mas lá, a nossa controladoria, ela era muito mais gerencial para trazer indicadores e resultados da operação, né? E não olhava tanto para os números financeiros contábeis, balanço, DRE. Era muito mais um resultado gerencial do negócio, que também trazia números financeiros. Vai você enxergando, opa, não, tem uma dor aqui de novo. Não, e pior que assim, não partiu de mim, né? Então, eu respondia a esse diretor e o controller também respondia ao diretor. Então, era a equipe da diretoria de operações, o analista mais o controller. E acabou que um cobria férias do outro, um ajudava o outro quando estava passando por alguma dificuldade. Eu fui aprendendo a atividade que ele fazia. E aí, veio a pandemia. Veio a pandemia, a empresa teve que passar por uma reestruturação, né? Redução em alguns momentos e tudo. Convidaram o controle a assumir uma outra função e me ofereceram a função de controladoria. Mesmo sem eu ter a formação e tudo mais, mas por eu estar ali do lado e ajudá-lo, e né, o diretor enxergou que eu seria capaz de desempenhar aquele papel. E aí assumi a função de controle, vindo da manutenção e migrando de área, aos pouquinhos a engenharia já foi perdendo espaço para entrar nessa parte de finanças. Mas eu acho que assim, foi importantíssimo, cara, essa questão de engenharia, porque até a controladoria, né, a controladoria está muito ligada no dia a dia da operação, então é importante a gente entender do negócio, né? Por exemplo, quebrou a peça tal. Pessoa que não vem da área, ela não faz noção do que é, do que pode ter acontecido. Já quem tem noção disso, consegue enxergar as causas, os porquês, talvez ajudar a traçar um plano de ação para aquilo não acontecer, para aquele resultado que foi planejado a gente conseguir cumprir. Então, acho que isso me ajudou de uma maneira bem técnica a poder falar com propriedade dos números. Né? Porque é uma dor hoje, principalmente de pessoas de finanças, que não conhecem a operação, porque olham os números, mas não conseguem enxergar como que o negócio se desenrola até aquele número, né? E eu, como essa base de engenharia e de chão de fábrica, eu consegui enxergar no número, o número é a consequência do que aconteceu lá no chão de fábrica, né? Então, acho que foi muito bom para mim, apesar de não ter formação em finanças, em administração até esse momento. Então, controladoria, né? Então, estamos nesse Isso em Cláudio ainda. Em Cláudio, se eu não me engano, eu tinha 25 para 26 anos, foi nessa faixa aí, que eu assumi a controladoria. E aí, a empresa startou um projeto, né, de avaliação, e aí contratou uma consultoria,
essa consultoria acionava o gerente financeiro muito recorrentemente para fornecer dados ali do setor e tudo mais. E ele me acionava para ajudá-lo, também novamente aí eu do lado ali, né? Para ajudá-lo, né, nesse fornecimento de dados, nesse levantamento de informações e tudo mais. E aí no meio desse projeto, a empresa resolveu mudar a sede administrativa dela de Cláudio e vir para Belo Horizonte. Então trouxe todo mundo para cá. Falou, ó, a gente vai mudar para BH, vocês vão se mudar e tudo mais. Conversou com cada um, quem deseja ficar, quem deseja ir. A gente vai entender, lógico, não pode obrigar ninguém a mudar de cidade e tudo mais. E aí a gente mudou para Belo Horizonte. E passou, acho que 1 mês, o gerente falou que não ia continuar. Que ele iria voltar para a cidade dele, né? Aproveitar o momento da transição e tudo mais. Ele também ia ter filha, a esposa dele estava grávida. Enfim, a história dele não vou contar, mas só para contextualizar, ele decidiu sair da empresa. E aí, o projeto que estava em andamento ficou assim, sem uma pessoa responsável para municiar de informações. O projeto não podia parar. Não podia parar. E quem estava mais próximo do gerente financeiro para poder dar continuidade ao projeto era eu. Só que eu não tinha noção assim, nenhuma no sentido técnico de finanças. Eu conhecia, assim, curiosidade, como eu falei, gosto muito de aprender. Na minha vida pessoal, sempre fui um cara muito controlado, né, que nunca tive dívida, mas, assim, tecnicamente falando, não tinha conhecimento. Sim. E aí, nesse momento, a empresa me faz o convite, né? Ó, tá aqui a oportunidade para você assumir a gerência financeira do negócio. E é uma empresa, assim, grande, né? Você conhece lá, a gente, você sabe. E, novamente, falei, ó, obrigado pela oportunidade, pela confiança e tudo mais. E aí, em paralelo, estudando especialização em finanças para poder, né, entregar tecnicamente também. Não só competência e dedicação, mas entregar tecnicamente. E aí, me graduei em especialização, né, como especialista em finanças corporativas pela FGV. Mas até então, minha formação era em engenharia. Até então é Deus capacita os escolhidos, exatamente, né? E aí com 27 anos eu assumi a gerência financeira da empresa e aí me especializei. Cara, com 27 anos, ou seja, vamos fazer uma linha do tempo aqui, com quantos anos você entrou? Entrei com 23. 23 e com 27. 4 anos cara, depois. Em 4 anos você saiu de técnico para gerente financeiro. E de toda a empresa, né? Caramba, é muito rápido, assim, se você for olhar, qualquer pessoa que tá no meio do corporativo, né, sabe que muitas vezes, assim, você vai ter que esperar anos para pintar uma oportunidade dessa, ou às vezes nem vai vir, ou às vezes você vai ter que mudar de área, às vezes vai ter que sair da empresa para você conseguir uma promoção, e no seu caso, poxa, foi tudo dando certo, assim, no final das contas. É a tal da oportunidade com a competência aliada sempre ali e a sua busca também, né, por fazer mais, talvez, do que é o esperado, né? Porque às vezes não era a sua função, mas, puxa, você tava ali, tava acompanhando, tá vendo, é uma oportunidade de você estar aprendendo, né? Na hora que precisou... Apareceu a oportunidade... Quem era o mais preparado ali do momento para aparecer, né? Era você e, poxa... E nisso já tem 3, 4 anos que você tá... 4 anos que eu tô na gerência financeira. Olha que legal, cara. E aí, desde sempre, já era com o Valdeci nessa época ou não? O Valdeci, ele tá na empresa antes de mim, né? Ele, na época que eu assumi a gerência financeira, ele era gerente de unidade. Ah, tá. Ele tava em Vazante, se eu não me engano. Era gestor de Vazante. Aí depois ele veio pro corporativo também, assumiu a diretoria, né? E hoje ele é o presidente do negócio. Olha que legal, cara. Vou trazer o Valdecito pra começar uma boa. Rogério desde a época de Cláudio? Rogério já era gerente também quando eu vim pra Cláudio. Na verdade, ele era gerente quando... Eu acho que ele já entrou como gerente, né? A área dele é muito técnica, muito específica. Sim. Então, ele já entrou como gerente de segurança, quando eu era lá na operação ele técnico. E aí a gente veio acompanhando aí, crescendo junto, e hoje somos colegas aí, somos pares, né? Nossa, que bacana, cara. E assim, eu tive a oportunidade de conhecer o Valdeci e o Rogério através do Paulo, que é um grande amigo meu, e o Paulo foi quem me apresentou a Prudential lá atrás. Eu fui cliente do Paulo, assim como o Valdeci foi, assim como o Rogério foi, e aí a partir do Paulo que eu conheci o Rogério, o Valdeci, e através do Rogério e do Valdeci que eu conheci você, né? Conexões preciosas aí que a vida nos dá, né? Exatamente, assim. E no meu trabalho isso é muito importante. No final das contas, a gente trabalha sempre por recomendação, sempre por indicação. Então, através dessas conexões que a gente vai conseguindo
divulgar o nosso trabalho, a gente vai conseguindo levar esse tipo de... Porque o assunto da educação financeira, né, do qual o seguro ele acaba fazendo parte, ele é um assunto muito pouco falado ainda no Brasil, né? E se você for ver, é o que tem gente que chama isso de venda de consciência baixa. É que basicamente para vender um produto você vai ter que educar o cliente antes disso. Que é o que acontecia lá atrás com cursos de inglês, que é o modelo que a XP, por exemplo, usou muito para crescer, né? O Benchmall, no começo da XP, ela era uma plataforma que ela ensinava as pessoas a lidar com dinheiro. E depois ela falou, poxa, tem essa opção aqui, tem ações, tem renda fixa, tem variável, tem... Beleza, uma vez que ela te ensinou, ela falou, e agora aqui tem uma plataforma que você pode fazer tudo isso aí, pode colocar em prática, basicamente é isso. Então, esse trabalho da educação financeira, ele passa muito por isso, né, que assim como o seguro também. E aí, eu vejo você falando muito disso também, nas suas redes sociais, tudo mais, você acabou se tornando também uma pessoa referência pro seu meio, pros seus amigos, pra galera, com relação a essa parte financeira, né? E isso foi depois que você assumiu, que você começou a tomar mais gosto e aprender mais? Exatamente, porque eu vejo, né, eu convivo com amigos, né, que passam por dificuldades. E quando você vai fazer uma pesquisa de enxergar números no Brasil, é alarmante a quantidade de pessoas que estão negativadas, que têm uma dívida em atraso. E se você for na estatística, se você olhar para o lado, a maioria vai estar nessa situação. E são pessoas que são seus amigos, são seus parentes, você gosta. E eu pensei assim, cara, eu tenho um conhecimento, né? Eu tenho uma propriedade, eu trabalho com isso e hoje, na minha vida pessoal, eu tenho propriedade para falar. Por que não, né? Compartilhar esse conhecimento com as pessoas de uma maneira acessível ali, né? E tudo mais. Porque quando você vai na internet também buscar informação, não é uma crítica, lógico, mas muita coisa superficial. Se você quiser aprender mais, você tem que clicar aqui e comprar um curso e se inscrever em alguma coisa. E às vezes a pessoa já está vendendo almoço para comprar a janta, então vai ter que despender para comprar um curso para aprender. Então eu tomei essa iniciativa ali de interagir com as pessoas que me acompanham aí no Instagram para trazer conhecimento, um pouquinho de conhecimento e educação de maneira gratuita e profunda. Então assim, nos meus stories, até foi isso que provocou esse bate-papo aqui, eu aprofundo bastante. Então às vezes eu demoro 3 ou 4 stories ali para responder uma pergunta que se fosse um influencer ia te dar uma pílulazinha e falar, se você quiser mais, se inscreve na mentoria que vai ter tal dia, você vai pagar não sei quantos mil para poder aprender. E não é isso que eu desejei fazer. Eu desejei realmente compartilhar o que eu sei para ajudar algumas pessoas que me acompanham de maneira gratuita. Então hoje, além dessa iniciativa que é bem simples ainda, bem tímida, é bem embrionária, mas através disso, algumas pessoas já me contactaram no particular, pedindo uma ajuda mais especializada, mais customizada, mais próxima. Tem a sua famosa planilha também, né? Exatamente. A galera deve pedir muito, né? Exatamente. Então, a gente consegue estar próximo da pessoa mesmo, como uma parceria de consultoria, cliente e consultor, ajudando de maneira mais individualizada. Não é um objetivo que eu tenho como escalabilidade para o negócio, até porque eu não vejo condições de atender isso, mas eu fico feliz de poder ajudar pessoas, amigos, por exemplo, que estavam endividados, numa situação financeira difícil, e após uma conversa, após uma sessão de consultoria, traçar um plano para sair daquilo ali daqui a 1, 2, 3 anos, por exemplo. Então isso para mim é gratificante também, saber que alguém, de certa forma, vai ter o seu futuro um pouco melhor, porque eu pude colaborar de alguma forma com conhecimento, que tipo assim, deveria estar na nossa grade curricular do ensino médio, por exemplo. É aquela história, né? Tem coisa que te custa muito pouco, mas ele vale muito para quem tá recebendo, né? E muitas pessoas, elas preferem... eu vi estudos sobre isso que... Por que tem tantas pessoas vendendo curso e às vezes as pessoas falam, pô, mas esse cara que tem pessoas que são muito mais gabaritadas, tem muito mais especialização, mas às vezes ela não vai conseguir se conectar com aquela ali. O cara que é seu amigo, ele tem uma confiança muito maior, ele quer aprender com você. Exato. A referência para ele em finanças é você. Não importa se você estuda finanças há 10 anos, há 20, se tem MBA em Harvard ou não tem, mas ele vê o quê? Ele vê que o Matheus é um cara confiável e ele vê o reflexo disso na sua vida. Então, ou seja, você tá, entre aspas, vendendo para ele o que você comprou. Ou seja, você é o
é o exemplo ali. Case, né? Você é o case, exato. Então, assim, a partir da hora que você é o case, que você compra, entre aspas, aquilo que você vende, você passa uma credibilidade muito grande, né? Exato. E aí as pessoas, poxa, principalmente o mais próximo, cara, pra ele é muito melhor aprender com você, né? E principalmente porque a maioria das pessoas que eu tenho contato nas redes sociais não são do mundo profissional. São de outros ciclos sociais, amigos, né, colegas de, sei lá, de igreja, de amizade, de de várias cidades, né? Porque você já morou em muitas cidades também, né? De cidades diferentes. Então, realmente é um público que é o que você falou, me conhece e tem essa confiança, né? Fala, poxa, o Matheus que estava aqui na igreja, que estava ali, e tudo mais na cela, tava... né? Então, a gente traz um assunto importantíssimo, Sim. né? De relevância extrema na vida da pessoa que... Às vezes a gente tem dificuldade em encontrar alguém para confiar, porque finanças é algo delicado. Mas pode ser um golpe, mas alguma coisa assim nesse sentido. Não, ali é o Matheus, eu conheço ele, eu sei que, né, é uma pessoa bacana. E aí dá essa abertura para essa relação de talvez até aproximar para um consultor, cliente e tudo mais. Mas assim, como eu falei, né, não é esse o propósito. Sim. É mais... o ajudar. O propósito é ajudar, Exatamente. Nesse caso, assim, né? Mas assim, como muitas vezes o propósito era engenharia, você foi pra finanças, né? Então assim, as coisas às vezes mudam e às vezes elas vão... E tá tudo bem também, Tá né? tudo bem, exatamente. Mas eu acho legal aí, porque eu vejo muita similaridade com essa parte da educação financeira e a parte do seguro. Porque, na verdade, as pessoas, se você fala que, poxa, é difícil das pessoas quererem falar da educação financeira ou aprenderem sobre isso, o seguro ele tem um obstáculo ainda maior. Porque a pessoa, necessariamente, ela vai ter que fazer um exercício que ela não quer fazer. Né? Ninguém quer pensar que vai dar alguma coisa errada. Uhum. Ninguém quer pensar que, por mais que essa seja uma das poucas certezas que a gente tem, ninguém quer pensar que um dia não vai estar mais aqui. E aí, pra pessoa ter esse gesto de parar pra refletir sobre isso, precisa de ter essa confiança com quem tá falando com ela. Precisa, sabe? Poxa, por que você me recebeu? Poxa, porque são pessoas que você lida, que você conhece e que já são meus clientes. Enfim, isso fez com que você pudesse me ouvir. Sim. E aí, beleza. Agora, a partir da hora que você vai me ouvir, aí você vai entender que a parte do seguro, ela tá totalmente dentro de um planejamento financeiro bem feito. Como que você enxerga isso, por exemplo, hoje, você que está habituado a investimentos, renda fixa, renda variável, outras formas, como que você vê o seguro dentro dessa estrutura? Então é legal você tocar nesse assunto, porque eu demorei um pouquinho a, não a entender, mas a aceitar o produto seguro na minha vida, sabe? Acho que até por questão de condição financeira também. Uhum. Né? À medida que você vai melhorando sua condição financeira, você vai abrindo mais espaço para esse tipo de produto, né? Uhum. Que é a proteção. E hoje, no meu momento de vida, poxa, eu tenho uma esposa com 3 filhos. E aí, assim, cara, se eu falhar, eu vou estar deixando um futuro difícil para eles. Que são pessoas que eu amo, né? Sim. Que são tudo para mim. É a minha família. Uhum. E aí, assim, não faz sentido você não ter um seguro nesse momento. Ah, mas você não quer morrer, você não pensa em morrer. Não, mas pode acontecer, né? E se daqui até tal ano isso vier a acontecer, tragédia, um acidente, uma doença, a gente não espera por isso, mas pode acontecer. Então o seguro, ele vem realmente como uma proteção, assim, pelo menos a parte financeira eu não vou deixar faltar. Eles vão estar ali supridos nesse sentido. A companhia, né, a saudade, o relacionamento, infelizmente vai se acabar, mas o financeiro eles vão estar cobertos ali. Então, o seguro, assim, é pro outro, né? É um gesto de amor mesmo, de consideração, de carinho para quem tá ficando, né? Porque a gente que vai mesmo e já era, mas quem tá ficando recebe esse último gesto de amor e de carinho da nossa parte. Exato. Tem a frase que tem escrito na parede do nosso escritório lá, é isso, que o seguro ele é a última carta de amor da vida de alguém. E é um dos maiores gestos de amor ao próximo que você pode ter, cara. Porque imagina, você querer o bem de uma pessoa, mesmo que você não esteja aqui. Porque você querer o bem enquanto você tá aqui, é fácil. Poxa, como que você não vai querer o bem da sua família enquanto você tá aqui? Você tá ali desfrutando com ela. Automaticamente, se ela tá bem, você tá bem também. Agora, você pensar que
mesmo você não estando, você não quer pensar nessa possibilidade, é um gesto de amor ao próximo muito forte, cara. Muito forte. Só que as pessoas, elas têm esse bloqueio. E eu lido com isso, assim, constantemente, por mais que às vezes o discurso da pessoa é né? Na prática é difícil. E eu falo assim, pra quem que eu não consigo vender? Cara, basicamente é pra pessoa, pro egoísta, vamos chamar assim. Como que eu classifico o egoísta, tá? O egoísta, ele pensa que existem dois tipos de problema. O problema que é dele e o problema que não é dele. A partir da hora que ele não tá mais aqui, o problema não é dele. Então... Quem ficou... E eu nunca vou poder falar pra ele só, eu avisei, porque não vai estar mais aqui. Né? Então, assim, de fato, o problema não vai ser dele. Mas é por isso mesmo, é amor ao próximo. E aí, quando você fala assim, tá, mas hoje, quase 90% de tudo que a seguradora paga são indenizações em vida. O próprio segurado é quem recebe. Aí você fala, tá, mas isso também é amor ao próximo. Porque se você passa por uma situação de doença, você vai estar aqui. Você não foi embora, não. Ou uma invalidez, qualquer coisa, você tá aqui. Só que alguém vai ter que cuidar de você. E aí, uma coisa é você deixar o peso do cuidado, que por mais que a pessoa tenha amor, é um trampo, é um peso, é um trabalho que ela vai ter. Só que se além disso, ela ainda tiver o peso da despesa financeira, né? Aí é muito mais puxado ainda. Então eu falo que o seguro, ele costuma ser ali uma notícia boa no meio do caos. Então tem um monte de notícia ruim, um monte de coisa dando errado ali, e de repente você chega um alívio ali, uma coisa que vai ajudar a amenizar toda essa, sabe, toda essa situação adversa que as pessoas acabam passando. E tipo assim, e é pela própria natureza do seguro, e por isso que ele existe, independente de se é de carro, ou de vida, ou de qualquer coisa, ele tá ali para cumprir o inesperado. Se você entrar hoje em um hospital e perguntar lá, 99% das pessoas, se você perguntasse para elas no mês passado, elas não saberiam que estariam lá hoje. Então, ou seja, todo mundo que vai parar num hospital, ela não, a grande maioria dos casos, ela não sabia que ia parar ali. Isso é sobre a imprevisibilidade da vida mesmo. Só da gente estar vivo, respirando e andando por aí, a gente está exposto, né? Morrer é grande, né? Assim, a gente faz a nossa parte para que, né, seja menor, mas não tem jeito. Isso aí, a gente está inerente a isso, né? E aí tem um acrônimo ali de siglas, né, de palavra, que é a palavra WISE. WISE, se a gente for ver do inglês, WISE significa sábio. E aí, se a gente for pegar até partes bíblicas mesmo, né, da parte de Provérbios lá, Salomão e tudo mais, ele fala que o homem que poupa e que se planeja e tudo mais, ele vai ter abundância, ele vai ter riqueza, enquanto que o tolo é o que vai gastar tudo e que não vai se prevenir contra nada. Então, dessa sabedoria e essa palavra wise, que significa que o W, aí como vem do inglês, né, o W, ele significa work. Então, ou seja, é onde você tem que trabalhar. A principal fonte da sua geração de renda é o seu trabalho. Então, é isso que todo mundo, é o que chama de fazer a sua parte, né? Você vai trabalhar para poder gerar a sua renda. O I é de insurance, que significa seguro em inglês. Que é o quê? Uma vez que você gerou aquela renda, o ideal é que você proteja essa renda. Então, aí entra a camada do seguro. Beleza. Aí vem o S. O S é de saving, que também pode ser traduzido ali como guarde, invista, planeje, né? Guarde alguma coisa para frente. E que é muito do que você fala, né, nas suas redes e tudo mais, sobre como você tratar aquilo que você sobrou, né? Porque o ideal é que, um princípio básico, é que você ganhe mais do que gaste. Né? E com essa diferença, você utilize bem. Beleza. E lá o E, a letra E do WISE ali, vai ser referente a enjoy, ou seja, desfrute. Porque também a vida é sobre isso, né? É sobre você aproveitar, você ter tempo de qualidade com aqueles que você ama e que você, poxa, viver de fato, viver bem. O problema é quando, e que isso, como você diz, é raro, mas acontece muito, né? Que a pessoa, ela já sai do W e vai direto pro E, ou seja, ela trabalha e vai querer curtir. Ela não quer saber de assegurar ou de planejar ou de investir, ela pula essas duas partes ali
da sabedoria, né? E aí por isso que a gente vê tanto problema financeiro. Então acho que eu me identifico muito com essa dinâmica ali do Wise. Eu arrisco dizer que tem gente que inverte e coloca o E na frente do W ainda. Aproveita antes de trabalhar e aí já entra endividado pro mês que vem. Nossa, entendeu? É verdade. Acontece muito. É muito mesmo. Assim, é impressionante. Porque. E é uma coisa bem cultural, né? Porque se você for ver em outros países essa questão do cartão de crédito, porque o brasileiro ele é meio que, eu não tô preocupado quanto custa, tô preocupado em quantas parcelas divide, né? Se cabe a parcela no meu bolso, eu tô podendo comprar, o limite do meu cheque especial faz parte da minha conta, salário, né? Do meu salário, e por aí ele vai tocando a vida, cara. Então, assim, por isso que e aí, de novo, culturalmente falando, é o que você falou. Isso deveria estar na grade curricular da escola lá. Seu filho, né, o João com 4 anos, ele deveria, de alguma forma, tá tendo pílula já disso, assim, para que ele cresça já com um pouco disso, né? Exatamente. E aí, no final das contas, a gente vê que essa falta lá de trás, ela vai refletir na hora que a pessoa tiver que tomar decisões financeiras, que ela entra meio que sem um manual, ela vai começando a ganhar e gasta, ganha, e gasta, e pronto, né? E no final das contas, pro futuro... Você não tem perspectiva de futuro, né? Você fica escravo ali, realmente, dos seus gastos. Porque a gente tem que pensar que a nossa vida, é o que você falou, né? Ela vai chegar ao fim. Sim. Pode ser mais rápido ou pode ser mais demorado. A gente faz de tudo para que seja o mais demorável possível, né? E o seguro nos protege nesse curto, médio prazo. Caminho aí, né? Só que se a gente chegar lá no final, só que se a gente tiver curtido a vida toda, a nossa força de trabalho ela esgota. E não dá para contar com a aposentadoria do INSS hoje, né? Uhum. É um valor ali que é irrisório para você sobreviver. Então, se você não tiver feito o seu dever de casa ali, tiver feito ali a reserva, o investimento, você vai passar dificuldade na sua velhice, né? E talvez vai demandar dos seus filhos, das pessoas que você ama, que estão próximas de você. E é uma realidade que hoje é muito comum, né? Que a maioria das pessoas, infelizmente, estão vivendo isso. Isso E aí você falou de posto do INSS. Não só a questão do valor, que ele é pequeno, né? É pouco se você for, de fato, contar com o seu padrão de vida com ele, mas até a incerteza de saber se na sua vez... Quando chegar lá, né? Você vai ter pra mim, né? Vai ter, porque as notícias que a gente vê e tudo que a gente tá acompanhando aí, cara, é quase que você fala assim, não, cara, eu não posso contar com isso aí. Não dá pra contar mesmo. De jeito nenhum. E aí, Matheus, mudando um pouquinho aqui do assunto. A gente frequenta a mesma igreja, né? E aí, só que eu não sabia disso. E de repente eu olho lá no palco, lá tá você lá cantando no louvor da igreja. Como é que é essa sua história com a música, cara? Você toca vários instrumentos, canta, isso já vem desde criança. Qual que é essa relação sua aí com a música? Bacana. O meu avô, por parte de mãe, ele era maestro de coral, né? E ele era instrumentista, né? Então, a música na minha família, ela sempre teve muito presente por conta disso. Apesar de nenhum filho do meu avô tocar instrumento, todos os netos tocam instrumento. Interessante, né? Ele teve 3 filhos, nenhum dos 3 toca nada. Só que os netos, todos eles... Bom, ele pulou a geração e veio na... Caramba, que legal. Então, meus primos mais velhos, né, que são os primeiros a nascerem, os 2 estudaram música e tocavam em orquestra e tudo mais. Foi até aquele que eu disse que foi para a aeronáutica como músico, né? Ele é até maestro, ele é músico profissional, tem carteirinha. O outro, meu primo mais velho que eu, também tocava bateria e tudo. Depois aprendeu saxofone. Aí eu também comecei muito cedo, com 8 anos eu fui para a escola de música lá na minha cidade, aprendi a tocar flauta doce. Depois aprendi um pouquinho de piano. Então a música, assim, ela sempre fez parte, né, do nosso convívio. Por influência, né, do meu avô tá diretamente ligado, os meus primos também estarem diretamente ligados. E assim, quem tem um contexto, né, em igreja, principalmente igreja de interior, há uma carência muito grande na área da música. Né? Muito grande. Porque assim, é um trabalho voluntário, né? E você precisa dedicar tempo, dedicação, esforço para exercer aquilo bem. Então, poucas pessoas querem se oferecer para isso. Então, nessas igrejas de interior, há muita oportunidade para quem deseja desenvolver nessa área.
E como eu sempre fui, né, de contexto cristão, eu sempre fui envolvido nessa área de música na igreja desde muito novinho. Uhum. E como eu falei, né, entrei numa escola de música com 8 anos. Infelizmente, por diversas questões, eu não priorizei o aprendizado da música de maneira assim, a dedicar mesmo. Até hoje eu me considero um músico amador em nível intermediário, né? Poderia ser nível profissional se eu tivesse dedicado desde 8 Então, anos. mas aí o amador em nível intermediário, em quais instrumentos? Em vários instrumentos? A música é uma só, né? A música é única no mundo. Então, assim, você tem uma parte teórica que se você aprender, a prática é você... Um exemplo, lógico, com as suas diferenças, mas é igual você dirigir um carro manual, uma caminhonete. Então, uma tipo tem assim, um freio de mão no pé, a outra tem um freio de mão na mão, outra é automática, a outra é 4x4. Então, assim, a música é a mesma. O trânsito é igual, só que Sim. você vai manipular um equipamento diferente. Lógico, tipo assim, analogia mas você tocar um teclado, um piano, e o cara que toca, ele tem mais facilidade de tocar violão, tipo Exato, isso. porque a teoria é igual, entendeu? Se você entendeu como funciona, é só a prática instrumental. Lógico, né? Você vai ter que desenvolver a prática. Sim. Mas para quem aprende um instrumento, é muito mais fácil você aprender um segundo, um terceiro, um quarto. Então, assim, hoje, eu me considero um músico intermediário na prática do violão, que é o instrumento que eu mais pratico. Mas assim, eu arranho um pouquinho de teclado, de contrabaixo, de guitarra, de bateria, de saxofone, flauta doce. Flauta doce eu adoro até os instrumentos de sopro, de se você cordas, praticar, é a mesma música, entendeu? O negócio é você desenvolver a proficiência naquele instrumento, mas a música é a mesma. Então, assim, arranho um pouquinho nesses outros instrumentos, mas assim, que eu me considero mais seguro é no violão, que é o que eu mais pratico, né? E o canto, sim, eu não me considero um bom cantor, né? Mas por ter essa noção instrumental, eu gosto muito da harmonia. Harmonia é quando você vai combinar 2 ou mais sons diferentes, só que se tocados em conjunto, eles são harmônicos, né? Então tem um conceito da música que é a harmonia. Então na parte vocal, eu gosto muito de harmonizar, apesar de não me considerar um bom cantor, mas quando você tem um cantor principal ali, né, que é, entre aspas, a estrela, e você fica lá atrás harmonizando com ele, eu gosto disso. O segunda voz ali. A segunda voz, exatamente. É o Marrone, né? É aquilo ali. Então eu gosto de fazer esse papel, né? Já cantei como primeira voz, principalmente em contextos menores, né? Igreja interior, onde há necessidade, né? E aí você vai se colocando à prova, você vai se desenvolvendo, né? E tudo mais. De novo, você é o Coringa lá, cara. Isso aí. Alguém lá, Exatamente. O Matheus que ele desenrola. Exatamente. Então a gente vai aprendendo. E assim, não só eu, muitos músicos têm essa mesma realidade. De acabar tapando um buraquinho aqui e desenvolvendo. Né? Então aqui na Central, que é uma igreja, né, de expressão, relevante no país, inclusive, muito influente. Aqui o processo ele é mais profissionalizado, né? Apesar de eu não ser profissional e ela não exigir que você seja profissional, para você participar do Ministério de Música, já você tem precisa passar por uma seleção grande, né? Critérios técnicos que você precisa respeitar e atender para você ser selecionado, né? Então, para mim, foi até um desafio e algo assim que me surpreendeu positivamente, porque quando eu cheguei, eu falei, pô, essa galera aí é outro nível, né? Eu acho que não dou conta de acompanhar, não. E aí, fiz o processo seletivo, fui aprovado e foi muito bacana. Então, já tem 3 anos que eu... Caramba, isso tudo... 2 anos que eu caminho junto lá na Central, participando da banda lá. Que legal, cara. E aí a parte, né, cristã e da igreja é uma coisa que você também é referência, assim, eu vejo muito você falando sobre isso, eu vejo pessoas que te conhecem também, que te referenciam nesse aspecto, e você vem de um lar cristão já, desde sempre já teve, você falou que desde pequeno na igreja, né? Quando eu nasci, meus pais já eram convertidos, né? Na verdade, minha mãe desde criança, meu pai converteu um pouco mais tarde, mas eles já eram convertidos e muito atuantes no contexto cristão. Então, os dois faziam parte da liderança da igreja. Então, eu cresci nesse ambiente, de que meus pais eram figuras de referência naquele contexto cristão. Então, naturalmente, uma criança que está sob essa influência, ela vai crescer entendendo que aquilo ali, né, é o propósito, é o que deve ser feito, né? E, assim, na minha adolescência houveram algumas situações um pouco ruidosas nesse contexto de familiar cristão. Graças a Deus ninguém abandonou a fé, mas não mantiveram
a mesma referência que eu tinha quando criança. E isso você, hoje, como pai, é uma coisa que você desde sempre já sonhou, falou, eu quero que dar toda essa oportunidade para que meus filhos também cresçam nesse ambiente e tudo mais. Desde novinhos eles já estão lá na escola dominical, fazendo todas essas... Exatamente, porque assim, a gente tem fé, né? E fé não é lógica. Fé é algo que transcende a lógica. A gente pode aprofundar no tema aqui que é complexo, mas assim, se você tem uma fé e acredita naquilo, e sabe que aquilo é o melhor para você, você sabe que aquilo também é o melhor para o outro, consequentemente para os seus familiares, para os seus filhos que estão debaixo da sua responsabilidade até a maioridade. Então, se você entendeu que aquilo ali é o caminho certo para você, e você ama o seu filho, você vai querer submeter ele a esses mesmos princípios, esses mesmos valores. Então, hoje, meus filhos, né, desde novinhos, né, um com 4, outro com 2, nos acompanham, e quando eles vão lá na igreja e me veem lá tocando e tudo mais... Nossa, deve ser... Ficou eufórico. O José, então, que é o do meio, ele olha assim, papai. Ele já canta as músicas que a gente canta lá. O mais velho, né, já toca um pouquinho de bateria, já arranha assim até bem, sabe? Legal. Canta as músicas e tudo mais. Então, assim, se eu quero isso pra mim, se eu acho que isso é bom pra mim, lógico que eu vou querer também pros meus filhos, né? Então, como eu falei, desde muito novo, exposto a esse contexto, né, essa fé, apesar de na adolescência ter passado por um momento de ruído, não abandonei em momento nenhum, até a maioridade, casei, mantive, né, eu e minha esposa nesse mesmo contexto, passamos em algumas cidades, em alguns contextos de igreja, e chegamos aqui em Belo Horizonte, né, na Central, que, como eu falei, é uma igreja referência, e hoje aqui na Central a gente participa das células, né? Que são grupos de pessoas, uma fração do todo, né? Por isso o nome célula. Assim como o nosso corpo é composto de milhares de células, milhões, talvez bilhões, não sei. A célula é uma menor partícula viva que faz parte do corpo. Então a gente entende que a gente faz parte de um grande corpo, que é a igreja do Senhor, onde Cristo ali é a cabeça, e a célula é um grupo menor que se convive, que tem comunhão, que se encontra regularmente, que se ajuda e que é vivo, independente, mas dependente desse corpo. Tanto é que se você pegar todas essas células e juntar, enche um estádio, né? Literalmente, né? Exatamente. Quantas pessoas estavam lá na Independência? Olha, a estimativa foi de 22 mil pessoas. 22 mil no evento pessoas. lá, né? E, claro, com certeza não foi 100% das células, né? Então, assim... Você vê o tamanho, o alcance que as células, elas atingem, né? Exatamente. Então... Se você pensar, né? Você conhece a Central lá, é um prédio que cabe 3 mil pessoas. E é hoje a maior unidade. Então, você vê a capilaridade que as células conseguem alcançar. Porque não daria para colocar tudo isso lá no prédio. Né? Mas, de casa em casa... encheremos um estádio e enchemos, né? Isso não foi, como se diz, conversa, né? Isso de fato aconteceu, cara. Isso aí foi um marco, assim, né? Acho que uma demonstração muito potente, assim, da fé. Eu acho que foi um evento de bastante impacto, assim, e que é isso, assim, é o poder de Deus, o alcance de chegar até as pessoas, de poder... né, ter tudo aí pra glória dele mesmo. Então, poxa, eu achei muito legal. Eu não tava aqui em BH no dia, então não consegui ir, mas eu acompanhei online, né? no online. Foi muito legal. Tava lá, tava com os 3 meninos lá. Uma loucura, né? Entrar no estádio lotado com 3 crianças. Mas Deus foi bom com a gente. Tinha um cantinho reservado lá para famílias e a gente ficou bem confortável lá e pôde participar. Caramba, imagina a Eden com quantos? Com 2 meses, né? 2 meses já tava lá. Olha... Ela vai poder falar isso quando ela for grandinha, né? Eu tava lá, primeira vez que a Central encheu o estádio e tal. É isso, são momentos, né? São memórias que ficam, né? Registros que vão marcar histórias das pessoas. E eu acho que, assim, tanto é que, coincidentemente agora, nesse mês, né? Tem passado uma mensagem muito sobre família, né? Um especial sobre isso, e que também tem tudo a ver com a questão do seguro, porque... acaba que são coisas que estão muito conectadas. É o que a gente falou um pouco, é o querer bem ao próximo, é o querer bem, né, o querer o melhor futuro possível para os nossos próximos e tudo mais. E aí, falando um pouquinho de família, assim, e dessas mensagens,
que seria, uma dica sua, assim, como uma pessoa que eu considero uma referência de família, de pai, de marido, 10 anos de casamento, 3 filhos, tudo mais, com só 31 anos, então, o que você acha que são segredos, ou segredos não, né, porque isso aí é amplamente falado, mas o que você acha que são chaves para que isso funcione bem, para que a família que hoje em dia é tão atacada, talvez, para que isso dê certo e para que isso perdure, né, como tem que perdurar? Você me ajudou, né, nessa pergunta. Você falou de chaves e de fato é o momento que a igreja hoje está vivendo, né, de compartilhar sobre isso. Então, vou me aproveitar dos ensinamentos recentes que a gente está recebendo lá na igreja, compartilhando, e que a gente tenta colocar em prática, né, no contexto familiar. Primeiro ponto é a questão da escolha, né, de um relacionamento. Então, tudo começa antes de começar. Você escolher bem uma pessoa com que você vai desejar se relacionar, né, de maneira duradoura. E é lógico, né, a gente está falando aqui para diversos contextos, apesar de eu ser cristão e você também, mas pessoas que estão nos assistindo têm diversos contextos. Claro. Mas na nossa fé, né, no que a gente acredita, o relacionamento, o casamento, ele deve durar para sempre. De fato, como a gente promete lá no altar, né? Não é só uma frase que é cultural. Deveria ser a realidade de todos os casais. Mas, infelizmente, não é isso que a gente tem visto, né? Principalmente nos dias de hoje, cada vez mais o número de divórcios aumentando, né? E isso tem se tornado comum, né? Isso tem se tornado normal. Ah, não, se não deu certo, separa e casa de novo. Mas Deus não criou o homem e a mulher para ser assim, né? A ideia, o plano original é para a gente manter um relacionamento, uma família para sempre, né? Até que a morte os separe de fato. Então, você escolher muito bem o seu parceiro é o passo inicial importantíssimo, né? Se você se deixar levar só por questões emocionais, paixão, desejo, atração física, sem considerar todo um contexto em volta, existem grandes chances desse casamento ou desse relacionamento quebrar, falhar, né? Então, o primeiro ponto é a escolha. Segunda chave aí, né, que você falou, chaves, persistência. Por quê? Um casamento, 2 pessoas entrando numa relação, por mais que você tenha escolhido bem o seu parceiro, são pessoas diferentes, com contextos familiares diferentes. Dificuldades vão aparecer, né? Muitas, né? Isso é normal, né? Não vai ser um conto de fadas que a gente vê nos filmes da Disney, que tá tudo maravilhosamente bem lindo. Não, são pessoas diferentes, com culturas diferentes, com criações diferentes, com crenças diferentes, com traumas diferentes. E você juntar isso tudo aí num ambiente ali 24 horas por dia, que você vai estar sempre em contato, vão aparecer atritos, né? E a perseverança é importante. A gente não pode sequer cogitar, né, a ruptura, porque quando a gente cogita a ruptura, ela se torna algo possível, e sempre que houver um atrito, um desgaste, a gente vai querer fugir por essa porta. E ela não pode nem ser uma opção, né? Então, persistir num relacionamento é muito importante. Lógico, como eu falei, né? Num contexto onde os dois têm essa visão de casamento, que é duradouro, que é para sempre. E terceiro ponto, terceira chave aí, é o perdão, né? Porque, como eu falei, vão acontecer desgastes, vão acontecer problemas onde eu posso ferir a minha esposa, onde ela pode vir a me ferir. Se a gente não perdoar, isso vai se acumulando, né? Um tanque ali de mágoas, que uma hora esse tanque não vai suportar e vai romper, e aí provavelmente vai vir ali a ruptura, vai vir o divórcio. Então, cara, resumindo, né? Escolher bem a pessoa que você vai se relacionar, persistir na escolha que você tomou e perdoar sempre que for necessário. Boa. Isso o perdão é uma das principais dádivas para tudo, né? Para manutenção de várias coisas, até de amizade, de relacionamentos em geral, né? E como as pessoas às vezes têm dificuldade de liberar um perdão, né? Uma coisa que não te custa nada e que vai fazer um bem tão grande a quem recebe. Bom, passou rápido pra caramba aqui, nós já estamos... Tá com o tempo estourado já. Estamos estourado quase aqui, mas ainda dá tempo de a gente finalizar. Matheus, queria te agradecer, assim, pela presença, foi muito legal, passou tão rápido, né, porque são tantos assuntos legais, são tantas coisas que a gente gosta de falar, que a gente já fala... Poxa, se a gente estivesse encontrando aqui num restaurante para jantar, a gente poderia estar tendo esse mesmo papo aqui. Mas eu queria, para encerrar aqui,
falar assim, olha, imagina que seus filhos vão estar vendo esse episódio aqui, quando eles já estiverem maiorzinhos, né, já estiverem entendendo, que mensagem você gostaria de deixar para eles? Assim, poxa, o Mateus de 2025 aqui, cada um com a idadezinha que eles têm hoje, o que você gostaria de falar para eles ali quando eles forem grandinhos, assim, estiverem te assistindo aí esse vídeo? Cara, assim, primeiro de tudo, eu não falei isso em momento nenhum aqui, acho que agora é um bom momento, né, que é o encerramento. Você ter uma vida com um propósito, cara, definido, né, e novamente puxando pro lado da fé. A gente tem um propósito definido que visa a eternidade, né, o além dessa vida corpórea, que você precisa ter isso definido, porque senão, qual é o sentido de você estar aqui, se você não encontrou isso? Então, primeiro, encontre o seu propósito e viva em função de cumpri-lo, né? Então, para quem é bom entendedor, entenda a mensagem. Segundo ponto, cara, busque ser excelente em tudo que você vier a fazer, né? A própria palavra de Deus recomenda isso. Se você for um funcionário, seja o melhor funcionário possível. Né? Se você for um marido, seja o melhor marido possível. Se você for um pai, seja o melhor marido possível. Busque entregar o melhor que você puder com as condições que você tem, né? E terceiro, acho que é a questão de amar ao próximo, né? Isso não só aos nossos familiares, mas ao próximo de maneira geral. É um desafio muito grande, mas acho que nós, como pessoas, devemos buscar praticar isso mais. Que amar quem nos ama é muito fácil, mas amar o alheio, ou até quem não gosta muito da gente, é o desafio. Aí né? E assim, às vezes as pessoas me perguntam, cara, né, o que você faz? Né, você é bem sucedido, você é abençoado, tudo. Eu procuro praticar, vou bater no celular, como se fosse a Bíblia, né? Porque hoje a Bíblia está no celular, mas se tivesse uma Bíblia de papel, eu ia bater na Bíblia. Praticar o que está escrito nesse livro, né? Que são verdades eternas e profundas de como a gente deve levar essa vida. Então obedecer aquilo que o Criador, aquele que desenvolveu tudo e deixou um manual de instrução para a gente, definiu para a gente fazer. Então seguir o que ele ensinou, buscar seguir. Novamente eu digo, né, não é fácil, a gente vai ter momentos ali de ruptura, de desgaste, perdoar, né, que é o que tudo está escrito aqui. Então se a gente seguir essas recomendações, a gente vai conseguir de fato ser bem sucedido em diversas áreas que a gente está se propondo a viver. Boa. Poxa, que reflexão, cara. Que mensagem forte, impactante e muito verdadeira, assim, né? Pra quem conhece o seu contexto inteiro, sabe que é exatamente, assim, talvez esse muito do seu propósito, né? Fazer com que, ser instrumento mesmo, cara, de fazer levar, de fazer chegar a palavra a mais pessoas, independente do ambiente que você esteja, né? Às vezes, uma coisa no contexto da igreja, outra coisa no contexto, às vezes, profissional, às vezes de outras rodas, outras coisas que você participa, e você poder, as pessoas te reconhecerem por isso, poxa, eu acho que é um motivo de muita alegria, né? Você com certeza. Poder ser instrumento de poder levar e ecoar um pouco disso aí, do pouco da sua fé. Uma das situações que, assim, mais nos deixam contentes mesmo, é quando você vê uma pessoa declarando que ela encontrou o caminho, né? E talvez que você foi uma influência positiva para ela. Sim. Cara, é isso. É para isso que, assim, a gente foi chamado, né? Quem entende o propósito. E é por isso que a gente vive, né? Lógico, a gente tem que trabalhar, fazer aproveitar, a nossa parte, né? Porque é uma vida temporária e a gente precisa desfrutar do que existe aqui, nessa terra. Sim. Mas o propósito é além disso. Sim. Poxa, muito legal mesmo. E, para finalizar aqui, você que é um cara que tem muita sabedoria, lê muito, provavelmente, talvez você possa até falar mesmo da Bíblia, mas queria te pedir uma indicação talvez de um livro que tenha te inspirado bastante. Talvez um outro além da Bíblia, que a Bíblia eu já sei que esse aí ele vai estar no top 1 sempre. E talvez pelo fato de você ser músico também, de uma música legal que você, poxa, essa música eu sempre gosto de ouvir, sempre quando eu tô no meu canto lá, no meu deserto, na minha oração, é uma música que me toca muito, é uma música que eu acho legal, enfim, que as pessoas vão ter curiosidade também de ouvir, né? Bacana. Um livro, cara, que assim, eu acho que ele é muito fantástico, principalmente para quem deseja descobrir essa questão do propósito, né? Que é um assunto latente. Sim. Que muitas pessoas
nem sequer param para pensar nisso e vão vivendo a sua vida. Sim. Ele se chama Uma Vida com Propósitos, né? É um livro muito conhecido no meio cristão, muitas Sim. igrejas até utilizam ele em sua formação, que é do autor Rick Warren, é um pastor norte-americano. Sim. Recomendo essa leitura para todos. Mas não tem essa fé, não tem problema. Né? Leia esse livro. Vai trazer Vai te aprendizados trazer importantes. muita luz, sabe? Muito esclarecimento, insights, talvez até coisas que você nunca pensou. Esse livro vai te ajudar. E música, cara, assim, tem muita música que eu gosto muito, né? Que eu sou apaixonado. Mas se eu fosse indicar uma agora, vou falar do momento. Do momento, é válido, eu tô ouvindo muito. Ela se chama Sublime. Sublime? É uma música, assim, realmente de adoração Sim. a Deus. E ela tem uma parte que ela fala sobre esse momento do propósito, né? Da contemplação do que está por vir. Eu até falava, declamar um trechinho dela aqui, né? Ela diz assim, ó, como eu espero o dia em que verei a face do meu amado. Que é realmente depois que a gente partir, encontrar com Cristo na eternidade. Né? Então essa música, nesse momento, ela tem falado muito comigo e eu recomendo demais aí que vocês ouçam. Sublime, e quem que é a banda? A banda chama F-Hop. Ah, tá. Só colocar lá no YouTube que vai estar lá em cima nas cabeças. Boa, bela dica. Cara, mais uma vez, obrigado por você ter vindo, passou rápido pra caramba, e é isso, foi muito legal essa troca aqui com você. Valeu? Eu te agradeço aí, Tamo cara. junto. Obrigadão pelo convite. Boa noite. Adeus.